Para a lógica de programação. Quando se tratamos de lógica de programação, logo saberemos que falamos de algoritmos. E o que seria esses algoritmos? Bom, basicamente... Olha, eu sabia que tinha esse lapisinho. Só um momentinho, deixa eu diminuir aqui. Ó, fica até melhor que isso aqui, ó. Beleza. Aí eu posso apagar aqui. Se eu fazer assim. Não vai apagar não. Beleza. Agora sim. Lógica de programação. Quando a gente aprende a lógica de programação, a gente vai conseguir aprender a programar qualquer coisa. Quando eu digo qualquer coisa mesmo. Até mesmo programar a nossa vida em passo a passo. E falando em passo a passo, falamos em algoritmos. O que seria algoritmos? Bom, algoritmos seria uma sequência de passos para resolver um problema. Quando eu disse que dá para resolver tudo na nossa vida com lógica, dá realmente para resolver tudo na nossa vida com lógica. Tô te falando. É uma sequência de passos para resolver um problema. Aquilo que, por exemplo, na receita de bolo, você quer um bolo, certo? O problema é como fazer esse bolo. Tu sabe como fazer um bolo? Tem gente que não sabe. Mas, quando a gente sabe fazer um bolo, a gente faz uma sequência de passos que tá na receita. Ou você segue uma receita, ou você já tem a receita na cabeça. Mas a gente sempre segue o mesmo procedimento. É a mesma coisa de algoritmos. Nós queremos o bolo, mas para isso, para ter um bolo, precisamos do passo a passo. E para fazer um bolo, a gente precisamos conhecer as regras do bolo. O que seriam as regras do bolo? Praticamente vamos pensar o seguinte: o que precisa ter no bolo? O bolo não pode ter gasolina, né? Ou seja, bolo não pode ter gasolina. Isso seria uma regra, porque senão como é que a gente vai digerir isso, entendeu? No caso, deve conter ovo, deve conter trigo, deve conter Nescau, por exemplo, chocolatado, sei lá, se for fazer um bolo de chocolate ou cacau. Enfim, essas seriam as regras. O que tem que ter? O que posso fazer? O que é aceitável? Isso quer conhecer as regras. Por exemplo, quando a gente atravessamos a rua, a gente sabe que tem que atravessar a faixa. Tem uns doidos que atravessam fora da faixa, sim. E confesso que eu também já atravessei fora da faixa. Mas o ideal seria atravessar na faixa para a nossa própria segurança. E atravessar fora dela não é o recomendado, porque tu pode perder a vida. Enfim, a gente também tem que entender o problema proposto, que no caso, o nosso problema é ter um bolo. O nosso problema, a gente quer comer bolo. Tá todo mundo com fome lá, quer um bolo, não quer comida, mas quer bolo. Então, para resolver esse problema, vamos fazer um bolo. Esse é o bolo. Como é que é feito? Não é feito de gasolina. Como é que a gente vai fazer? Como vamos planejar o bolo? A que horas vamos comprar as coisas para fazer o bolo? Nós também temos que entender o que seria esse problema. As crianças estão com fome, tá todo mundo em pânico. O mundo vai acabar se você não fizer o bolo de chocolate. Esse seria o problema. Identificar o que deve ser feito em que ordem. Tudo é com ordem e decência. Ordem é progresso. Assim como diz nossa bandeira, é ordem e progresso. Identificar o que deve ser feito e em que ordem, que nem a receita de bolo. A primeira coisa, vamos adicionar o leite. Não lembro como é que faz um bolo. A segunda coisa vai ser os ovos. A terceira coisa vai ser o trigo. A quarta coisa, e por aí vai. A gente vai bater todos esses ingredientes, tudo dentro de um só, depois de colocar cada um por titim. A gente vai bater eles até ficarem homogêneos. E depois a gente vai untar a bandeja lá do bolo e vai colocar o bolo pra assar. Ai, meu Deus.
Ai, peraí. Perfeito. Continuando aqui, a gente vai colocar o bolo para assar. Ok, vamos lá. E como estudar algoritmos? A gente falou tanto de receita de bolo e tal, que quando volta a palavra algoritmo, como estudar algoritmos? Como entender algoritmos? O que fazer? Como eles vivem? Aqui, a gente já entende de cara que um problema pode ser resolvido de diversas formas diferentes. Um bolo, a cada pessoa, cada senhorinha, cada vovó tem o seu modo de fazer que deixa um doce muito mais especial e com aquele carinho aconchegante de família unida. Ou seja, cada vovó tem seu jeitinho de fazer o bolo da melhor forma possível. E também tem cada maneira de atravessar a rua e solucionar o problema de chegar até o outro lado. E basta a gente determinar qual seria a solução mais adequada para o caso. E beleza, né? Vamos desenvolver um raciocínio lógico resolvendo problemas. Aqui só se trata de resolver problemas de código. É como resolver problemas da sua vida real. E, no caso, verificando se o problema foi resolvido como receita de bolo. É a mesma coisa quando eu estava falando da receita de bolo. Receita de bolo é um algoritmo. É um algoritmo mais simplificado para uma pessoa entender como fazer um bolo. O que ingredientes ela precisa, o que ela vai fazer e seguir o passo a passo correto. E vai verificar se o problema foi resolvido, que no caso um bolo mais gostoso do mundo. Aqui, vamos para a representação de algoritmos. Além de escrita, como vimos na receita de bolo, também tem essas outras aqui. No caso, uma delas já descrevemos ela aqui, mas vamos falar de uma ordem bem geral. A narrativa seria seria uma linguagem mais natural, quando você está falando para alguém ou passo a passo diretamente para ela. Você pode obter entendimento de diferentes pessoas, mas pode ser ambíguo, pode ser que a pessoa não entenda da forma que tu está explicando. E que no caso você faz o possível para explicar o seu raciocínio para outra pessoa, mas se ela entender de uma maneira errada ou nem te entender, isso complica um pouco. Não é a melhor forma, mas é uma boa forma de tentar explicar o que se passa na sua cabeça. Como é a sua lógica, como é o seu processamento de dados. Aqui, no fluxograma, se a representação gráfica da minha lógica, da minha linha de raciocínio, do meu algoritmo. No caso, seria praticamente o desenho dos ovos, colocando dentro de uma batedeira, com leite, com trigo. Seria praticamente, os ovos ele vai para a batedeira, vai ser batido até virar homogêneo, depois ele vai para lá. Seria um fluxograma dinâmico, entre aspas, né? Seria um fluxograma que vai exemplificar o que você está falando na sua linguagem natural. É muito bom combinar tanto a narrativa, tanto o fluxograma para explicar a sua própria lógica. Assim a pessoa consegue entender o que você passa na sua cabeça. Entendeu? Porque não é somente de palavras, mas também de imagens. As pessoas aprendem muito por imagens. Logo, seria uma representação gráfica do algoritmo. E que, no caso, um dos gráficos mais utilizados da programação da tecnologia seria diagrama de Chaplin. Praticamente seria a ideia de uma pessoa. Isso aqui é só um exemplo, tá? Eu vou seguindo passo a passo. Aqui, não, melhor desenhar isso aqui direito, né? Eu quero atravessar o outro lado, certo? Outro lado. Só que para isso, eu tenho que... A primeira coisa é... Chego aqui. Olhar para os lados. Aí, verifico a direita e a esquerda.
verificar. O primeiro passo é verificar a direita, depois a esquerda. Se não tiver ninguém, aí, ó, deixa eu aumentar aqui mais. Verifico, olhar a direita e a esquerda, é uma sequência, né? A esquerda. Aí chega no dilema. Vou botar um prisma aqui. Se for sim, eu vou atravessar. Aí eu chego no ponto. Eu vou atravessar e chego no ponto. Se for não, eu olho de novo para a direita e para a esquerda. Isso se repete até eu atravessar o outro lado, até eu conseguir obter um sim daqui e atravessar. Se for não, eu olho. Na verdade, eu espero. Eu espero e olho. Aí eu faço isso. Se tiver ok, eu vou. Se não, eu espero, olho, direita, esquerda. Ó, é uma linha que você vai seguindo de acordo. Isso seria um fluxograma que eu fiz aqui, um básico. E assim que seria o diagrama de Sharpe, só que mais bonito do que o meu, né? Claro. O pseudocódigo é aquilo, né? Escrito. A receita de bolo por escrito que sua avó te deu é um pseudocódigo. Entendeu? A receita de bolo que contém todas as regrinhas básicas, tudo que precisa, todo passo a passo da sua avó. Esse é um fluxograma, é um pseudocódigo escrito. É um código em entendimento humano para traduzir a linguagem de programação. Aqui, quando se fala em linguagem de programação, já seria a aplicação em si, né? Quando a gente está escrevendo nossos códigos. Mas isso não difere muito de escrever uma receita de bolo. Por isso que eu represento uma folhinha de papel escrita, a receita de bolo, como um pseudocódigo. Porque já é um escrito em entendimento humano na linguagem de programação, entre aspas, que seria, no caso, para programar um bolo. Deu para entender? Acho que eu tentei, né? Eu tentei. Esse daqui é uma recomendação de filme, jogo da imitação. Beleza, continuando aqui. Ferramentas iniciais para estudo. Aqui seria, no caso, para praticar o Visual G e o Portugal. São programas que fazem pseudocódigo em português, praticamente para facilitar o nosso entendimento de programação e algoritmos. Beleza? Aí, eles são recomendados, Visual G e Portugal. Visual G foi, se não me engano, ele foi inspirado em Pascal. Eu acho que foi o Portugal. Mas uma delas aqui foi originada e também com o objetivo de facilitar o nosso entendimento. Os programadores que criaram isso aqui, eles eram um gênio mesmo, olha. Uns abençoados de Deus que fizeram isso para nós, programadores júniores. Enfim, conceito. Lógica de programação é o conjunto de raciocínio utilizado para criar um algoritmo. Ou seja, tudo que a gente aprendeu aqui seria praticamente a lógica de programação, que é um raciocínio que a gente tem ao atravessar uma rua ou a fazer um bolo. É o nosso raciocínio que a gente vai conseguindo para a gente solucionar um problema. E o programa seria o resultado, a solução do problema. O algoritmo escrito em uma linguagem específica pode ser executado em um computador. Aqui no caso, depois de já ter feito um código, já ter feito um raciocínio, já ter batido a cabeça com o cara, já ter batido a cabeça no teclado, já ter batido no teclado, já ter batido no teu colega no teu lado, já ter feito tudo isso, aí tem um código bonitinho que vai resolver a vida de todo mundo num computador. Beleza? A atividade prática seria o Visual G. Faça um algoritmo para mostrar seu nome na tela. Isso aqui é bem simples, tá? E faça um algoritmo de atravessar a rua e o cálculo de média de notas. É uma atividadezinha, né?
para casa, para a gente fazer um que mostra o nome, outro algoritmo para atravessar a rua, no Visual G, e o cálculo de média de notas. E para finalizar, deixa eu apagar aqui. Nas linguagens, a similaridade em suas estruturas, com sintaxes diferentes, porém seguindo a mesma lógica. Logo, a lógica de programação é universal entre as diversas linguagens. É isso que eu falei no começo da vida, né, mano? Que aprendendo lógica de programação, tu aprende qualquer linguagem. E se você botar em prática, né, mano? Pelo amor de Deus. Se você botar em prática, tu vai conseguir aprender a programação, a linguagem que você quer. No caso, eu tô aqui estudando Visual G. Ela não é muito específica para criar programas, mas ela vai ser útil para você aprender JavaScript. Para você aprender JavaScript, você tem que ter a lógica de programação firmada na rocha. Tá entendendo? E essa lógica de programação já na sua cabeça vai facilitar a sua vida de programador, até mesmo em outras áreas, porque tudo você vai organizar em passo a passo. Certo? Ai, meu Deus, passa pro lado. Deixa aqui. Beleza. Agora os tipos de dados instruções primitivas. A gente já vai aprender sobre estruturas de dados, não é mesmo? Aqui. Conceitos. Dados é a matéria-prima isolada. Seria o 30, por exemplo. É o cru, né, mano? É o cru de um valor. Ou seja, meu nome é Alessandra. Só isso aqui é um dado. Só que ela não mostra informação. Ué, como assim ela não mostra informação? Não, ela apenas é Alessandra. O que se refere? O computador não vai saber que isso aqui é o nome de alguém. Ou seja, para ele é só um dado qualquer. Infelizmente. Já a informação seria dados tratados e analisados. Idade 30 anos. Aqui no caso do meu nome, Alessandra, seria no caso, meu nome é Alessandra. Aí sim temos uma informação. O que esse nome? O que isso daqui é? É um nome. Nome de alguém. Isso que seria a informação em si. A instrução, palavras-chave de linguagem para processamento de dados. Aqui são as palavras que a gente vai utilizar ao decorrer da programação, quando a gente vai processar esses dados. Quando a gente vai fazer aquele dado virar uma informação. Dados. Dados são processados, tratados para gerar uma informação e resolver problemas. Eles são utilizados justamente para esse fim, resolver problemas. Eles são usados, mas no meio desse processo eles viram informação para resolver um problema. Não é exclusivo de um só tipo. Claro, ele não é exclusivo de um só tipo. O tipo define o conjunto de valores ao qual o dado pertence. Aqui no caso, tem vários tipos aqui. Eu vou explicando aqui por que ele não é exclusivo de um só tipo de dado. Numérico. Aqui temos o numérico. Seria no caso do 30. Tem os negativos e os positivos, que está dentro de reais ou inteiros. Se ele for um inteiro ou se ele for um real. E inteiro está dentro de real, não é mesmo? Pois é. Ou seja, tudo dentro de um real. Ou seja, é um tipo real, que ele é numérico inteiro. Ou inteiro. E que inteiro também está dentro de reais. Ou seja, não é exclusivo só de um tipo. Beleza, aí ele pode ser lógico, se tratando de verdadeiro ou falso. Apenas dois valores, verdadeiro ou falso. E aqueles literais mesmo, que é o alfanumérico, letras, números, símbolos. Aqui no caso seria a string, que é identificada com aspas simples ou duplas, que no caso serve para fazer aquelas escritas. No caso, o meu nome é uma escrita de caracteres. Se eu botar Alessandra 30, aqui é um alfanumérico. Ele vira string. Ele é uma string.
ele se tornou uma string, porque ele tá junto aqui. Ou então eu posso muito bem botar 30 assim, ó. Ele já vira um alfanumérico e é um string. Ou seja, eu posso tornar esse número aqui em uma string. Um numérico para string. E aqui é a atividade, né? Entre uma comunidade de TI para você aprender mais com seus amigos e colegas. Aqui a atividade, né? Pratique a classificação de tipos de dados, que é para aprender a classificar cada um deles aqui, ó. Tanto no Visual G, tanto na sua vida real mesmo. A matemática tem muito de reais ou inteiros, ela já ajuda a classificar o número em si. Você pode aprender com a matemática também. Deixa eu ver a caneta aqui, ver se eu não tô forçando demais. Beleza, acho que eu não tô forçando não. Beleza, eu tenho medo de enterrar minha canetinha. Beleza, tá. Beleza, ok, peraí. Ai, meu pai. Beleza. Aqui, atividade pratica a classificação do tipo de dados. Para praticar a classificação, né? Ah, esse aqui é a Alessandra, esse aqui é um número, isso daqui, true, digamos, é um verdadeiro em inglês, né? Isso aqui é um valor lógico. E por aí vai. Para os tipos literais, conte os caracteres incluindo os espaços. Você vai fazer isso lá no Visual G. Visual G. Visual G, o Portugal da vida, vai ver como é que faz isso para ele contabilizar quantos caracteres tem, e ele também vai incluir os espaços que contiver dentro. Se for uma frase 2, ele vai contar esse espaço aqui também. Para números reais, conte as casas decimais. Se no caso aqueles números, digamos que fracionados, sim, esses mesmos. Você pode fazer um sisteminha para contar quantas casas decimais tem para frente ou para trás, digamos assim. E números inteiros, identifica se são positivos ou negativos. Se eles são abaixo de 0 ou se eles são acima de 0. Aí você vai identificar, né, o positivo e o negativo. E tem os primeiros valores, depois os múltiplos para nome, idade, altura. É criança? Esse é criança que já dou logo a dica. Se trata de valor lógico. Isso aqui se trata de nome. Aqui você já sabe, né? Beleza, aqui já tá tudo dentro desse contexto aqui. Nem precisa estar explicando. Tem os primeiros valores, depois os múltiplos. Em outra linguagem, Scrabble, que isso aqui serve para escrever, né? Pra gente imprimir, digamos assim, o que a gente está querendo dizer pro nosso sistema, digamos. Fique calado. Ele vai imprimir, fique calado, entendeu? Te ajeita. Ele vai imprimir, te ajeita. Beleza? Espero que tenha conseguido explicar. A mesma coisa do Java. É a mesma coisa do outro aqui. Deixa eu só... Apagou? Cadê? Poxa, aqui. Não. Já tô dando a resposta. Poxa, tava por aqui. Beleza, né? Continuando aqui. É isso, né? Isso aqui seria para imprimir a mesma coisa lá no Java. Ai, eu quero escrever esforce-se lá no prompt. Ele vai mostrar lá no meu prompt isso aqui, esforce-se. A partir desse comando aqui e do Scrabble. Escrevam lá no Visual G. Aí vamos para variáveis e constantes. Variáveis e constantes. Armazena o valor de algum tipo que pode mudar o valor. Armazena o valor de algum tipo que pode ser mudado.
Era melhor ter escrito assim. Ao declarar variável, nome variável, tipo. Ó, isso aqui seria um exemplo de declaração de variável. Variável, vamos imaginar que ele seja... Vamos imaginar que ele seja uma gaveta, um cômodo de várias gavetas. Outra assim. Aqui tem 4 gavetas. E dentro de uma gaveta, eu vou armazenar um dado. Esse dado seria o meu nome, Alessandra. É nesse lugarzinho que eu vou guardar por enquanto, para depois pegar ele e usar. Isso seria uma variável. Pegar esse pedacinho, digamos assim, mas é um dado, né? Pego esse dado, armazeno ele para ele ser reutilizado em outras partes. Eu coloco dentro de uma caixinha e levo comigo até ele ser usado em algum lugar. Digamos que seja assim. Ó, e aqui ele define o tipo. Aquela gaveta tem um tipo. Já que aquela meu dado entrou aqui, ela se tornou parte. Ou seja, ela obteve o tipo do dado aqui. No caso, o meu nome é uma string. Ele vai obter o valor string. Ele vai ter o tipo, ele vai obter o tipo string. Ou seja, ele vai sempre ser string até que ele seja mudado novamente. Até que outro dado ocupe ele ou que ele seja excluído. E aqui, o nome da variável pode ser criado pelo programador. E aqui vem as regras, né? Não pode conter espaço em branco. Deve começar sempre com uma letra. Letras minúsculas podem ser usadas. Deve ser chamada da mesma forma escrita também. Sempre manter o padrão. Não adianta colocar o nome assim e você escrever o nome assim, ó. Nome da variável de uma forma diferente. Ou então escrever assim, ó. Nome da variável. Tem que ser exatamente de como você nomeou ela. E não pode ser palavra reservada. Isso aqui vai ser aprendido com o tempo, porque vai de acordo com a linguagem que tu tá usando. Mas geralmente é o if, é o for. Essas são palavras reservadas em qualquer linguagem de programação, praticamente. If, for, deixa eu ver o que mais. Acho que switch, se tratando de JavaScript, TypeScript, é o switch case. Não sei se tem outros, não lembro, na verdade. Talvez sim. Porque isso aqui já é o padrão, já é porque ele entrou mais recentemente enfim, digamos. Continuando aqui. Essas seriam as palavras reservadas, aquelas palavras que utilizamos na programação, como for e o if. Os mais especiais, digamos assim. Aí não pode conter letras, dígitos. Pode conter letras, dígitos e sublinha. Na verdade seria o underline. Pode conter. E dígitos seria, eu acho que, como posso dizer, não seria aqueles dígitos não tão especiais, digamos assim. Mas que, tipo, o 2 pontos da vida não vai funcionar no nome de variável. Seria aqueles dígitos. Bom, deixa eu pensar, o tracinho. Não, o tracinho nem vale também. O underline que vale. Enfim, continuando. Identificar o valor que representa idade, nome e etc. Isso aqui seria identificar o valor. Na verdade, é escrever um nome condizente ao tipo de dado que ele é. O que ele é? Ele é uma idade? A idade 30. Ele é o quê? É um nome? É o nome de uma pessoa? Vou escrever o nome, pessoa. Entendeu? Tem que identificar o que é esse valor. Não adianta nada escrever performance, sendo que se refere a uma cadeira, entendeu?
Aí, como gaveta de memórias do computador. Praticamente, como eu falei do sisteminha de gavetas aqui, essas gavetas seriam um computador. Na verdade, essa cômoda seria um computador, onde você pega emprestado um pedacinho de memória, que no caso seria uma gaveta, e você armazena nela até você pegar ela de volta, o dado. E você devolve a memória de volta. Praticamente é assim que se trata. Aqui, voltando. Beleza. Pera aí. Pera aí, rapidinho. Eu que tô me bagunçando. Tá. Constantes. Seria aqui, digamos que seja uma variável. Não é bem uma variável, porque variável ela pode ser mudada ao decorrer do código. Mas a constante é aquele valor que é guardado dentro de uma gaveta do sistema, mas que ela não vai ter o seu valor alterável. Ela vai sempre ser aquele mesmo valor, não importa o que aconteça até o fim. Ela nunca vai mudar. Ela sempre vai ter aquele nome, ela sempre vai ter aquele valor, aquele tipo, e nada vai mais mexer com ela, seria no caso o pi. O pi nunca vai ser mudado, vai ser 3.14, que isso aqui é meio que o padrão, né? Praticamente as duas primeiras partes dos decimais após, né? O 3. Ou seja, seria isso daqui, nada mais vai ser mudado no nosso sistema. Isso aqui é uma constante π. Ele tem sempre esse valor. Isso seria uma constante. É um local para armazenar essa constante, esse valor, esse dado, e para nunca mais ser alterado. Isso mantém a consistência do dado. Operadores seriam aqueles para executar cálculos numéricos e realçar expressões. Ou seja, vamos para a matemática. Aritméticos, relacionais e lógicos. Você lembra da parte dos lógicos lá como tipo de dado? Aqui já está entrando. E a gente vai mexer muito com essa meio que matemática entre si. No caso, aritmética. Aqui a gente pode executar os cálculos matemáticos no nosso programa. Adição, subtração, multiplicação, divisão inteira, exponenciação. Isso depende muito para o caso de como você quer manipular a lógica para resolver um determinado problema. No caso, você quer verificar se o cara é par ou ímpar, você vai fazer alguma divisão. Ou você quer multiplicar aquele valor diversas vezes para um determinado fim, você vai utilizar isso aqui. Ou até mesmo calcular a média de uma nota, então você vai utilizar isso aqui, as expressões aritméticas para isso. Aqui vem as expressões relacionais. Além de calcular, tem que relacionar. A gente tem que verificar, comparar, e se trata mais de comparações, na verdade. Esse 8 é maior que 7? Escrevi direito. 8 maior que 7. E se 7 for menor que 8, esse aqui é uma verdade. Mas se 9 é maior que 10, isso é uma mentira. E se 10 for menor que 9, também é uma mentira. Isso seria a comparação. Aí tem aqueles, né, que é menor que, maior que, maior ou igual a, menor ou igual a. Se 9 é maior ou igual a 9, isso aqui ele se considera igual. 9 maior ou igual a 10, ele se considera maior, ele já entra. Entendeu? Mas se 9 for maior ou igual a 8, aqui já é uma mentira, porque 8 já é menor que 9. Ou seja, é uma mentira. Aqui é a mesma coisa para menor ou igual. Quando 9 é igual a 9, simples assim. E quando 9 é diferente de 10, isso é uma verdade. Aqui o lógico. Isso aqui
é quando a gente, em estruturas condicionais, resulta em verdadeiro ou falso. Expressões lógicas com é ou não. Aqui, esse pequeno quadradinho é um exemplo de é, ou seja, de uma conjunção. É quando dois elementos estão juntos. No caso, se A for verdadeiro e B for verdadeiro, A e B é verdadeiro. Se A é verdadeiro e F é falso, logo A e B é falso, porque eles não estão juntos. Se F, a mesma coisa, é o inverso, vai ser falso. F é falso. Ele só vai ser verdade quando for VVV, os dois juntos. E pro ou é quando, no caso do ou aqui, se for um ou da vida, um ou outro for verdadeiro. Aqui ele é verdadeiro, ok, é verdadeiro. Se aqui é A ou B, o A é um verdadeiro, A ou B deve ser verdadeiro, logo aqui seria um V. Se F é falso e aqui for V, ele ainda entra no ou seja, se A ou B for verdadeiro, vai ser verdadeiro. A mesma coisa que aqui vai ser todo mundo falsificado e todo mundo verdadeiro aqui, ó. Apenas ele vai ser falso. Esse se trataria do ou, seria o inverso do e. Enquanto o e é mão dada, aqui é um ou outro, ou os dois. E quando não, A, N. A, não B. Peraí, tem que me lembrar. Ele faz a inversão. Aqui, no caso, vamos tirar o A aqui. Vamos tirar o B, na verdade. Vamos só ficar com A. Quando for um não, é identificado como exclamação. Quando for o A, o inverso de V vai ser falso. Ou seja, esse seria o não. O inverso do valor. Ou seja, seria o A, V para F. A inversão do valor. Do verdadeiro para o falso. E assim continuaria verdadeiro, falso. Aí que falso vai virar verdadeiro. E aqui falso também vai virar verdadeiro. Ou seja, será a inversão de todo mundo e de todos. Esse seria as operações lógicas. Aí aqui a atividade prática, pratica a declaração de variáveis e constantes no visual G. Crie expressões em operações invariáveis. Essas operações aqui variáveis. E crie um algoritmo que some 3 números, calcule a média entre os 3, mostra o resultado da soma e da média. Aqui tem a solução em Java. Olha só, as declarações de variáveis. Aqui, string, nome, áudio. Aqui ele está declarando as variáveis, primeiramente, o nome, resultado da soma, resultado da média e resultado da média 2. Da soma e da média. Beleza? Soma e média seria a string. Olha só como está armazenando o valor. Esse aqui virou a gavetinha string, virou o nome alg lá na memória RAM do computador. Pegou um pedacinho de memória e guardou esse nome. Resultado soma. Ele vai somar 3 notas, 555, e vai fazer a média entre os, pegando 3. Aqui ele vai pegar o 5, né? Provavelmente vai ser o 5 a média. Espera, 555, 15 vai ser 5. É o resultado, né? Pelo amor de Deus. Ou 555, resultado soma, ele pega isso aqui, divide por 3, a mesma coisa que o outro, Isso aqui é uma demonstração de forma diferente. Aqui você está reutilizando a variável. Aqui eu estou pegando, a soma. Se eu tirasse isso daqui, ou na verdade não, posso pegar até esse pedacinho aqui, só isso aqui. Já resolveria meu problema de calcular a média. No caso aqui eu estou guardando isso daqui dentro do resultado soma
e reutilizando aquele embaixo. Ou seja, tô pegando lá da minha gavetinha para utilizar em outro canto. Tô utilizando essa variável. Aí, aqui eu tô imprimindo tudo que eu fiz, ó. Soma em média, número 555. Nome do algoritmo, pá. Resultado da soma, pá. Aí aqui ele mostra o resultado da soma, que foi o último aqui. Porque aqui no caso ele meio que substituiu, ó. Isso é um conceito de variável, tá? Ele substituiu o valor, mesmo que seja de um mesmo tipo de dado, ele meio que substituiu o valor. O que antes era só esse primeiro aqui, ele passou a ser isso daqui agora, mesmo que seja a mesma coisa. Aí, ele renovou, digamos, o contrato. Aí, beleza, o resultado da média, ele tá mostrando aqui, ó. Ó, o primeiro, no caso, ele tá mostrando o primeiro resultado da média. Aí, o resultado da média, usando variável resultado, soma. Aí, ele tá mostrando a segunda. E é assim que se trata esse cálculo. Isso aqui seria no JavaScript. Aí, tem outra recomendação de filme. Aí Artificial Intelligence. E no mais, tem gente que falta. É isso, pessoal. Boa sorte.